Olá, tudo bem? Meu nome é Fábio Pimentel, estou aqui a convite do CEAL mais uma vez para falar de mais um assunto, agora do livro Fonte Viva, esse livro maravilhoso, no meu ponto de vista, um dos melhores livros que tem da doutrina, na minha humilde opinião. E eu tô aqui para falar do capítulo 164, Diante de Deus. E esse capítulo ele é muito interessante, né? Porque ele faz uma reflexão acerca da nossa relação com Deus. E aqui ele faz um paralelo, obviamente, com a posição que Jesus fazia, né? Como que era a relação de Jesus com Deus, né? E aí, o que ele fala, né, que Jesus chamava de Deus de simplesmente nosso Pai. Então ele tinha uma relação afetiva muito próxima com Deus. E muitas vezes a gente, pelo intelectualismo, né, que predomina, pelo desenvolvimento da inteligência no mundo atual, das tecnologias, às vezes a gente acaba racionalizando muito a nossa relação com Deus. E aí quando a gente vai para o terreno da racionalização exagerada, né, a gente entra nos questionamentos e a gente pode fazer, né, em alguns momentos, até algumas reflexões um tanto quanto desrespeitosas, né? Não que a gente não possa fazê-las, mas ela tem que partir, né, de um pressuposto e de um objetivo, né, final. Não só indagações, 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 porque aí já é descrença, né? Então, em resumo, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente pode estar no caminho de questionar muito no sentido de nos convencermos sobre a existência de Deus. Sendo que Jesus deixou claro e nos exemplificou, acima de tudo, que para com Deus a gente tem que ter uma relação muito próxima, afetiva, sentimental, né? E isso daí é importante porque como que Jesus se relacionava? Através do sentimento, através da oração. Então, através não do raciocínio frio, mas do sentimento, que é um atributo do próprio Espírito. Então, a reflexão que eu acho que deixa essa lição para mim, que eu gostaria de dividir com vocês, é justamente isso. Como que está a qualidade da sua relação com Deus? Ela é uma relação mais intelectual? Ela é uma relação mais pautada na fé cega? Você consegue sentir Deus? E aí o sentir Deus, esse também é um outro ponto interessante, que é uma resposta muito individual. Porque o sentir Deus é no terreno do sentimento seu aí dentro. Então, aí dentro. Então, como você sente Deus, às vezes é totalmente de como eu sinto Deus, né? Então, essa relação é muito individual, é muito íntima. Mas, o que a gente não pode perder de vista é justamente isso. A gente está usando essa relação no sentido de termos o respeito para com as leis do universo, ou para com o Criador, seja lá qual que é a nossa definição, concepção, ou a gente está usando esses questionamentos de forma até desrespeitosa, e isso não está nos trazendo, né, nenhum benefício, não está alimentando a nossa alma, não está alimentando os nossos sentimentos íntimos. Porque se essa relação com Deus não nos trouxer aquela paz, aquela consciência, aquela tranquilidade no final do dia, alguma coisa está errada, né? E aí o que o Espiritismo traz muito forte, né? Que as questões da sociedade material, elas são passageiras e mutáveis. Porém, a relação, o amor de Deus, ela é imutável. Então ele não muda. Então, se a gente se baseia muito nas questões intelectuais e momentâneas da matéria, né, nas definições puramente, nas palavras, isso pode se perder de um dia para o outro. Mas, se a gente conseguir acessar a Deus, sentir a Deus dentro do nosso íntimo, da nossa consciência, aí aquilo vai alimentando a nossa alma e vai nos sustentando em pé. E aí tem um trecho aqui que eu gostaria de ler literalmente, que eu acho que é bem importante, que ele diz assim, ó: não perguntes se Deus é foco gerador de mundos ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Então, olha só que interessante que a lição está falando, que a gente ainda não tem capacidade intelectual de definir Deus, de entender Deus e seus mecanismos. Mas que mesmo na nossa incapacidade, nós conseguimos
sentir-lhe o amor. Então, a busca por Deus, ela não está aqui. E talvez ela também não esteja no nosso sentimento, que o nosso sentimento ainda são concepções muito mundanas, mas ela está na esfera do espírito. Então, por isso que é importante a gente sempre levar essa relação de Deus, buscar essa relação de Deus, na verdade, né, dentro do nosso íntimo, dentro do nosso espírito, no silêncio da consciência, na paz de consciência, no amor ao próximo. São essas sensações imateriais que vão nos aproximando de Deus. E quanto mais a gente vai sentindo essa relação, sentindo o amor de Deus chegando, mais aquilo vai nos sustentando no dia a dia. Vamos dar um exemplo mais simples ainda? Vamos pegar um grande nome, né, de um grande espírito que passou pela Terra, Madre Teresa de Calcutá. Então, Madre Teresa de Calcutá tinha um sentimento de solidão muito grande dentro dela. Mas, a partir do momento que ela começou a se dedicar para os pobres na Índia, aquilo alimentou a sua alma. Então, foi a forma com que ela achou de estar próxima de Deus. Chico Xavier, através do seu trabalho, Gandhi, Francisco de Assis, não importa. Cada um, à sua maneira, conseguiu chegar a Deus através do amor, da caridade, sentimentos humanos, mas de nível espiritual elevadíssimo. Então, quando a gente fala, né, que o amor, a caridade, né, fora da caridade nossa salvação, é que, de certa forma, a caridade também nos aproxima de Deus. Porque a gente está colocando o nosso melhor, alimentando a nossa alma, dividindo tudo aquilo que nós temos dentro de nós enquanto espíritos com o próximo. E isso nos aproxima de Deus. E aí uma outra reflexão que eu acho que é importante, eu gostaria de fazer para vocês, é a seguinte. Vocês já se pegaram se sentindo um pouquinho deslocados do mundo, ou achando que o mundo do jeito que está não está atendendo, né? Não está tocando, tem alguma coisa que a gente não se encaixa no mundo. Então, essa vida, a forma com que a gente vive, não está trazendo aquela alegria de viver. Não sei se vocês já participaram, já experimentaram algo nesse sentido. Isso também tem um pouco a ver com a nossa qualidade da relação de Deus. Por que que isso é importante? Nós estamos em um mundo extremamente materialista, extremamente, e isso está se tornando cada vez mais latente. E quando a gente abandona, né, a nossa relação de Deus, ou quando a gente permite que o mundo material interfira na nossa relação de Deus, ou seja, a gente não exercite a nossa relação devidamente, a gente acaba se tornando também, tendo um viés muito mais materialista. Só que quando a gente repara o mundo, ele não nos dá motivos para continuar. Ele não nos dá motivos para sorrir, para nos esforçarmos. Por quê? Justamente porque a gente sabe que aquele mundo material ele é efêmero, ele passa, ele é cheio de tristezas, de dores, de sofrimentos. E o que faz com que a gente siga em frente? O que faz com que nós, enquanto cristãos, enquanto espíritas, sigamos em frente? É saber da existência da vida após a morte, é saber que existe um plano espiritual todo aí ao nosso redor, é saber que Deus, né, seja lá a definição individual de cada um, mas que Deus é nosso Pai, é a energia criadora, está responsável e organizando tudo ao nosso redor. Então essas certezas a gente tem que se basear. É isso que tem que dar força, a sustentação para a nossa vida, para que a gente siga em frente e em frente, na verdade, né, tudo isso de cara limpa, com força, com fé, com coragem. E tudo isso sempre sustentado no sentimento, né, que a gente tem com relação a Deus. Então, para a gente se conectar a essa fonte suprema, a essa fonte de amor e dele diretamente captar as energias que a gente precisa. Porque se a gente for olhar para o mundo material, né, é difícil. Então, o que o mundo material vai nos dar? Vai alimentar a nossa alma? Não vai. O mundo material vai alimentar os nossos sentidos e olhe lá, que está cada vez mais difícil de alimentar nossos sentidos, né? Então, esse é um ponto interessante. É um tanto quanto filosófico, concordo, mas é um ponto extremamente importante, porque se a gente não tiver qualidade na relação com Deus, se essa energia não alimentar as nossas almas, a gente vai tendo um vazio dentro da gente, que se a gente não começar a tratar esse vazio,
Esse vazio pode virar uma tristeza muito grande, uma solidão muito grande, uma depressão muito grande. Quantas pessoas aí cometem suicídio porque não se acham importante no mundo? Porque não acreditam que depois dessa vida tenha algo, ou que acham que nenhum esforço vale a pena por uma vida melhor? Tudo isso tem a ver com a nossa qualidade de relação com Deus. Então isso é muito importante, muito sério inclusive, né? E para finalizar, pessoal, eu gostaria de ler mais uma frase aqui que está no texto, no capítulo 164, Diante de Deus, do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E essa frase aqui de Jesus que diz, né? Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus, como nosso Pai Celestial. Então, que nós possamos fazer esse exercício, que nós possamos sempre estar refletindo e tendo claro qual que é a nossa relação íntima com Deus, para que isso seja o alimento da nossa alma e assim a gente possa continuar seguindo, né, nessa nossa vida de tantas lutas e desafios, mas com certeza, com esse apoio dessa fonte suprema de amor, a gente vai conseguir vencer. Muito obrigado mais uma vez, grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.